Ação. Olá, turma. Agora a gente está retornando para essa segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar lá no capítulo 11, ó. Organização de uma farmácia. Página 57. Então, agora para a gente entender aí, como é que a gente organiza uma farmácia? Parece tão complexo, né? Já que a farmácia tem muita variedade ali de coisas, de produtos, como é que eu vou organizar? Para isso, a professora vai estar te orientando, eu vou compartilhar a tela com você, ó. E você vai dizer para mim se aparece aí. Então, eu vou retornar essa aula, sabe, falando o que para você? Que aprender é a única coisa que a nossa mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Seja bem-vinda, Alessandra. Está me ouvindo agora, né, meu bem? Tô. Ótimo. Então, página 57, organização de uma farmácia, tá? Então, já que aprender é a única coisa que a nossa mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, vamos aprender um pouquinho mais, então. Vou fazer ali uma pequena revisão do que nós falamos até agora. Na aula anterior, nós falamos da farmácia popular, ou seja, antigamente chamava Programa da Farmácia Popular, agora é Aqui Tem Farmácia Popular. Ou seja, medicamentos gratuitos para asma, hipertensão e diabetes. Recebi a atividade de vocês lá já printei a tela de quem me mandou, coloquei no grupo. Se você não conseguiu assistir a aula agora é gravada, depois conversa com a Ana, ela vai estar te enviando, assista o vídeo na íntegra, para que você não perca de entender o que é o programa, quais são os princípios ativos. Não é todo medicamento de pressão alta, não é todo medicamento de diabetes e asma. São alguns princípios ativos, não são todos. Lembrando ainda que esse programa pode fornecer o quê? Medicamentos com até 90% de desconto. Varia de acordo com a rede que fez o credenciamento, tá bom? E vocês, como atendente de farmácia, o que eu gostaria que vocês anotassem aí com muito carinho é o quê? Quais são os critérios? O que essa pessoa precisa para ela poder fazer parte do programa? O que vocês têm que observar lá na receita na hora de fornecer esse medicamento? Não é simplesmente fornecer para qualquer um, tem os critérios. E se você ainda ficou em dúvida, pega a sua apostila, realize uma breve leitura, assista o vídeo novamente, se for necessário, e quaisquer dúvidas, coloque lá no grupo, tá bom? Porque agora nós vamos falar da organização, ou seja, a organização de uma farmácia. Como que deve ser uma organização de uma farmácia? Já que a farmácia é um estabelecimento ali que tem muitos produtos, além dos medicamentos, né? Tem também a parte de cosmetologia, tem a parte de alimentação. Nossa, na farmácia só falta vender ração de cachorro. E pasme você, morei já em um outro estado, e que eu passei numa farmácia e eu vi ração de cachorro na farmácia. Uau! Vou falar sobre isso hoje. Então, assim, vamos lá. Como deve ser a organização de uma farmácia? Primeiro, dentro de uma farmácia tem medicamentos que é referência, tem medicamento que é similar, tem medicamento que é genérico, tem medicamento que é controlado, tem medicamentos que é OTC. Vocês vão anotar essa sigla, que vocês precisam saber o que é um OTC, ok? Anotaram aí? Joia? Programa da Farmácia Popular, que foi a nossa aula anterior, ou seja, tem alguns princípios ativos que você precisa saber quais são, que pertencem a esse programa. E existe os termolábeis. O que seria esse termolábio? É um medicamento que ele deve ser armazenado na geladeira. Isso quer dizer um termolábio, ok? Bom, vamos entender então? Farmácias, drogarias e drugstore. Farmácias, o que é uma farmácia? É um estabelecimento onde se faz manipulação. Além de fazer manipulação, essas manipulações podem ser magistrais ou oficinais. Lembrando bem que a gente já falou um pouquinho sobre isso, que existe aquela lá, que é o médico que cria a receita, né, a criação dele, e existe aqueles que são retiradas lá da farmacopeia, que é... Você é professora, eu não sei o que é farmacopeia. Se você estiver anotando aí, ó,
Farmacopeia é como se fosse um dicionário, grosseiramente falando assim, aonde tem todas as receitas de todos os medicamentos. Então, essa farmacopeia, ela sempre passa por atualização, tá? Então, lá numa farmácia, o que, que vai fazer? Pode vender medicamento pronto, mas vende medicamento manipulado. Seja ele medicamento, insumo farmacêutico, produtos para a saúde em geral. Isso é vendido em uma farmácia. Conseguiram entender? Agora, e uma drogaria? O que, que é vendido em uma drogaria? Nas drogarias, a dispensação, ou seja, venda, comércio de medicamentos, insumos e produtos para a saúde. Não se faz manipulação em drogaria. É em farmácia que faz manipulação, ok? Drogaria só vai vender produtos prontos. Joia? Agora, é porque já que a gente vai falar de organização, a professora precisa explicar para vocês primeiro, para vocês entenderem a diferença de farmácia, drogaria e drugstore. Drugstore não é reconhecido pelas autoridades sanitárias brasileiras. O que é uma drugstore? É um estabelecimento, parece uma drogaria, ou seja, comercializa medicamento, mas além de medicamento, vende alimento e produto veterinário. Você não vê produto veterinário em farmácia normal. Se você for aqui andar no centro de São José do Rio Preto, você não vai encontrar. Só que nas drugstores, ou pelo menos não deve, nas drugstores, lá tem medicamento, alimento e produto veterinário. Então, se a professora perguntar qual que é a diferença da farmácia para drogaria e drugstore, é essa. Farmácia faz manipulação e vende produtos prontos, medicamentos prontos. Drogaria só vende, faz dispensação de medicamento pronto. E drugstore, medicamento, alimento e produto veterinário. Ok? Bacana? Se precisar, a professora repete. Agora que a professora já explicou que na farmácia há uma variedade de produto muito grande, a diferença entre farmácia, drugstore e drogarias tem que estar na ponta da língua de vocês. Guardem bem o que eu vou falar. Venda no balcão. Não é uma atividade de vocês? Não é uma função? Então, o que eu preciso saber? Todo medicamento que é vendido lá no balcão, ele tem que ter prescrição médica. Tem que ter uma receita. Tem que ter um controle especial em alguns casos. Então, tanto o farmacêutico quanto o atendente precisa interagir com o seu consumidor. Assim como eu faço com vocês. Vocês são meus clientes. Você imagina se eu fosse uma professora apática, que eu não me comunicasse, interagisse com você? Ia ser algo... Nem bom dia, nem boa tarde, nada. E aí? E aquele que a professora já explicou, que você acolhe o seu cliente pelo seu olhar, e não pelo seu desinteresse. O cliente entrou lá, tá você. Isso aqui, ó, tem que ser usado com moderação no horário de trabalho. Se você não está atendendo um cliente aqui, se na farmácia que você trabalha não trabalha com o WhatsApp, não é você que atende, então, deixe para usar o seu aparelho em caso de urgência. O horário de trabalho não é hora de usar com moderação, tá? Então, se você vai realizar uma venda lá no balcão, precisa de uma receita. Por quê? Porque se você estiver acompanhando a professora aí, você vai entender. Venda no balcão é sobre prescrição médica. Venda que é feita no balcão é medicamento de controle especial. Ou seja, medicamento que a vigilância sanitária controla. Pense bem. Eu vou falar de um jeito bem chulo, assim, para você entender. Vocês vendem drogas. Ou seja, vocês vendem princípios ativos. São produtos que mexem com o sistema nervoso central de uma pessoa. Que o excesso de algumas delas pode matar. Então, é muito sério com o que vocês vão trabalhar. Por isso que a venda do prescrição ali, aliás, além da prescrição, tem casos que são controlados, é porque vocês estão tratando com algo muito sério. Então, venda no balcão, prescrição médica e medicamento controlado. Venda de MIPs. Lembra dos MIPs? O que são os MIPs? Medicamentos isentos de prescrição. Fica nas gôndolas, fica nas vitrines. Fica lá assim, algumas farmácias, ó. Fica assim, ó. Vou compartilhar com vocês. Fica nas gôndolas, ó. Observe essa imagem. Aqui não precisa do atendente, só se o cliente precisar de orientação, da sua ajuda. Porque aqui, ó, o cliente pega a cestinha dele e coloca. Só falta ter um pisca-pisca, assim, fala, ó, compre um, leve o segundo.
Tem promoções de medicamentos na farmácia que é assim. Então, aqui, você só vai ajudar o cliente se você verificar que ele está precisando de ajuda. Caso contrário, aqui, ó, não precisa de prescrição médica. Mas, lembrando bem, aqui é feito lá no balcão, precisa. Aqui é feito tanto na vitrines quanto nas gôndolas, não precisa, tá? Então, essa dispensação de medicamento, ela pode não precisar que você venda para ela, mas ele precisa de orientação. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre automedicação, como é perigoso a automedicação do cliente ficar pegando medicamento tomando por conta própria, tá? Mas isso a professora vai deixar para uma outra aula. Então, venda em produtos em gôndolas, em vitrines, são os MIPs, são os medicamentos de perfumaria, ou seja, esses produtos de gôndola, de vitrine, é venda livre, ou seja, é um autosserviço. Vocês, como excelentes atendentes que vocês já são, que eu já considero que vocês já são profissionais, vocês não têm a certificação e falta um pouquinho mais de conhecimento específico. Mas vocês não vão ser profissionais quando vocês pegarem o certificado. Eu considero a ética de vocês, a forma que você trata o seu colega já em sala de aula, a forma que você se comunica com a sua professora, já é um futuro profissional que eu estou vendo. Aquele que não tem educação dentro da sala de aula, aquele que não respeita o seu colega, aquele que você percebe, ele não vai ser diferente na hora que ele se formar. O fato de ele saber um pouco mais quer dizer que ele não vai mudar. As pessoas já se mostram quem eles são como profissionais para mim, a partir do momento que eles deixam de ter responsabilidade em cumprir suas atividades. A professora tem que ficar lá insistindo, por favor, assista o vídeo, vai lá. Isso aí eu incentivo vocês, mas tem que ser algo que tem que partir isso da gente. Então, pensando nisso, os autosserviços estão lá disponível na farmácia. Só que nada impede, se o seu cliente precisar de uma orientação, você dá. Ok? Combinado? O que mais que é venda livre? O que é uma venda ali, ó? Vamos supor, produto infantil, produto ortopédico, shampoo, até o suplemento ali, quer perder peso, quer aumentar a massa muscular, na farmácia não precisa. É só você ir lá, é por conta própria. Agora, e o que é vendido lá no caixa? Tem algumas farmácias que parecem loja de conveniência. Tem salgadinho, tem refrigerante, tem bolacha, tem tudo. E realmente, venda direto no caixa são produtos de conveniência. Em outras palavras, ao você organizar uma farmácia, é necessário você dispor categorias, ou seja, venda no balcão. O consumidor que vai lá, o cliente que vai lá, ele tem que estar ou com uma receita, ou com uma receita de controle especial. Então, tanto o farmacêutico quanto o atendente vai atender ele. Venda em gôndola é uma venda que o consumidor pode escolher sozinho. É um medicamento que ele fica exposto ali. Ele faz parte da relação dos MIPs. Por isso que eu falei que é importante você prestar atenção na aula do MIP. Como é que você sabe se um medicamento precisa de receita médica? É só você pegar lá a sua apostila e lá na aula da prescrição farmacêutica e observar a lista dos medicamentos que não precisam de receita que são vendidos na farmácia. Então, por isso que é importante esses MIPs estar em lugar estratégico na farmácia. Para você organizar ele tem que estar em lugar estratégico, não pode ficar muito escondido, senão o cliente não vai comprar. Ok? Venda no caixa é um lugar estratégico também. Enquanto você está aguardando ali no caixa para pagar, deixar ali, né? O doce, o salgadinho, alguma coisa para induzir. É uma forma assim, às vezes você nem quer comprar nada. Aí você vê lá uma balinha gostosa, você vê um docinho, você acaba levando, por quê? É lugar de venda estratégica. Enquanto você aguarda na fila, você acaba comprando. Então, dessa maneira, é uma prateleira que tem que estar sempre organizada. Ali sempre se traz bom resultado. Quantas vezes, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, você não acabou comprando algo lá na farmácia que você nem queria, mas você viu aqui dali, tá com fome, ou tá com sede e acaba comprando. Então, assim, ó, agora que eu sei, vamos entender o que quer dizer OTC? Eu não falei para vocês? Então, OTC é uma venda direta. É uma venda que é feita onde? Direto lá no caixa. São produtos que eles estão o quê? São produtos de venda livre. Olha um exemplo aqui, ó.
Por exemplo, uma cartela ali de pirona. Você não precisa de uma receita médica, ele é um MIP. Então, ele pode ser vendido direto lá no caixa. Ó. Enquanto a pessoa está aguardando para pagar, ele já olha e fala, olha, tenho aqui, eu vou levar para deixar na minha bolsa. É onde o problema da automedicação. Aqui, então, o layout de uma farmácia, ou seja, tem que ser um ambiente acolhedor, ele tem que ser chamativo. E na farmácia já não é uma coisa bacana, tá entre nós. Ninguém fala, ai, que legal, tô doente, vou ter que gastar um monte do meu salário em medicamento. Não. Então, uma farmácia escura, sem iluminação, quente, sem um bom layout, ou seja, ele é fundamental o layout para quê? Para chamar a atenção do cliente. O layout ali, ele conquista o cliente. Quantas vezes você já não passou num lugar assim, você sentiu aquele cheirinho gostoso, aquele lugar bonito, com luzes. Então, assim, o que acaba acontecendo? Acaba o cliente entrando, por quê? Por causa do layout da farmácia. Principalmente ali, você vai fazer um ambiente ali com os dermocosméticos. Nós vamos falar isso no nosso próximo projeto. Lá no projeto da cosmetologia, nós vamos falar o que é esses dermocosméticos, o que é um nutricosmético. Mas, ó, imperdível. Primeiro vamos terminar esse, já adiantando que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Existe as categorias em gôndolas. O que fica em gôndola? Perfume, cosmético, dermocosmético, tinta de cabelo. Você vê que não fica, é sempre mais separadinho. Por mais que a farmácia às vezes não tenha muito espaço, mas não fica junto diretamente com o medicamento. Por quê? É higiene e perfumaria. Então é importante que esteja organizado, ok? Não que o restante não tenha que estar, mas é muito importante. Aí a pergunta principal, então, que a professora falou desde o começo da aula. Como deve ser, então, uma organização de uma farmácia? Primeiro, por ordem alfabética, ok? Cada farmácia, ele não tem um modelo específico, tem que ser em todas iguais. Tanto que você vê, se você entrar na Droga Raia, não é igual entrar no Drogão, não é igual entrar... Estou falando de algumas redes de farmácia aqui, tá? Na Onofre, existe algo chamado a ordem, a organização. Primeiro, ordem alfabética. Depois, forma farmacêutica. A exposição deve ser por forma farmacêutica. Tem farmácias que fazem por laboratório. Então, até agora eu citei o quê? Ordem alfabética, forma farmacêutica, ou seja, líquido, sólido, pastoso, gasoso. Tem farmácia que faz por laboratório. E ainda, tem farmácias que faz por laboratório e separa o genérico do medicamento referência, mas também por ordem alfabética. Vocês percebem quando você chega lá na farmácia, já perceberam que quando a gente chega na farmácia, o atendente, quando ele está já mais algum tempo ali atuando, você fala o nome do medicamento, ele pensa. Sabe por que ele pensa e já vai direto no local? Porque é ordem alfabética. Você falou lá um medicamento Plasil, ele já lembra, Plasil P. Ele vai direto na letra P. Você nunca se perguntou assim, nossa, como esse atendente conseguiu gravar? A partir de agora, eu não desejo que vocês vão à farmácia, mas se vocês forem, observe quando você falou o nome do medicamento, ele na hora vai fazer assim, ele vai direto lá, ó, ordem alfabética. Ou então ele vai direto no laboratório, ele vai no laboratório que ele sabe que tem, e tem casos que ele vai lá no computador. Quando ele vai lá no computador, é porque ele não lembra em que sessão que está, ok? Então, pensando nisso, na primeira fileira ali, ó, dos MIPs que a professora havia comentado, ó, olha que bonita essa farmácia. Ela foi separada por forma farmacêutica, ó. Comprimidos, líquidos, sólidos. Então, além de forma farmacêutica, foi por ordem alfabética. Então, assim, uma exposição incorreta pode trazer uma visão de bagunça, de falta de organização. Ou seja, se você vai expor ali na prateleira ou próximo ao caixa, esses produtos eles têm que estar bem organizados, entendeu? Ter uma sincronia. Não jogar tudo lá.
Lembrando, venda no balcão são separados por ordem alfabética, forma farmacêutica ou ainda laboratórios. E seções. Mesmo que a ordem alfabética e forma farmacêutica é assim. A organização dos produtos são por seções. Exemplo, aonde você põe comprimido, você põe draja, cápsula, pastilha e pílula. Parte do injetável só vai ficar injetável. Seção de medicamento líquido vai ficar o quê? Líquido, suspensão, geleia, elixir, spray, medicamento de gota e medicamento de xarope. Essa é outra seção. Então, comprimidos, formas sólidas, injetáveis em outro lugar, líquidos em outro lugar. O que mais? Se você tiver, professora, agora eu estou em dúvida, como é que é isso? Como é que eu faço? Que jeito que é? Como que é? Quiser printar a tela, deixar salvo no seu celular ou no seu computador aí, né? De acordo com o que você está fazendo, isso aqui que a professora está falando é sobre as sessões. Como são as sessões no balcão, tá bom? Olha só, o que mais? Como deve ser essa organização de produtos? Se for cremes, como é que eu separo? Os cremes devem estar junto com pomada, com supositório, com pó, com grânulo. O que for envelope de comprimido, ou de pó, né? Deve ser de forma avulsa. Exemplo. Estou fazendo propaganda não, mas você vai comprar lá um Estomazil. Você não precisa comprar uma caixa de Estomazil. Você vai pegar lá, às vezes, um comprimido. Você só vai tomar para aquele momento. Você não vai comprar para a semana inteira, porque nem pode ficar usando essa classe de medicamentos de uma forma que não seja apropriada, ok? Então, só reforçando, os sólidos, que são cápsulas, drages, comprimidos, sólidos. As pomadas devem ficar juntas. Os pós, aquilo que for grânulos, em outro local, comprimidos, né, envelopes, em um outro local. Estomazil, Frumicil. Então, tudo que for pó e grânulo junto. E agora, uma atenção especial que a professora gostaria que vocês dessem é em relação aos termolabs. O que são esses termolabs? Termolabs, eles devem ser produtos que devem ser armazenados na geladeira. Ou seja, se na farmácia que você atuar tiver venda de insulina, venda de queparina, tem certos tipos de medicamento que ele não pode ficar fora da geladeira. Se ele ficar fora da geladeira, ele vai se estragar. E aí o custo é muito alto. Por quê? As formulações, elas têm fórmulas que elas não podem receber altas temperaturas. O que eu quero que vocês anotem aí no seu caderno, na sua apostila, para que você pesquise, além da insulina, para você pesquisar o nome de mais 3 medicamentos que são termolabs. Eu já dei a dica e falei, insulina, que é medicamento para quem faz tratamento de diabetes, é um tipo de medicamento termolábil. É um tipo de medicamento que deve ser mantido em geladeira. Agora, eu quero que você pesquise mais 3 tipos de medicamento que obrigatoriamente tem que ficar na geladeira. Qual é a temperatura, professora? Um termolábil, ele deve ficar lá em torno de 2 a 8 graus. Ok? Professora, essa informação não está na minha apostila. Se não tiver, você anota, tá? De 2 a 8 graus é o valor que deve estar a temperatura do medicamento termolábil. Vocês se recordam que no começo da aula a professora falou assim, venda que é realizada no balcão é de medicamento com receita médica ou com receita de controle especial? Vocês lembram que eu falei no comecinho da aula que a vigilância sanitária controla esses medicamentos? Esses medicamentos, eles não ficam lá na frente, não. Eles não ficam expostos nem em vitrine, nem em gôndolas. Esses equipamentos, esses medicamentos, ó, são medicamentos de tarja preta. Observem essa imagem. São medicamentos que eles causam dependência. Ou seja, tem que ser controlado. Nós teremos uma aula especificamente falando de tipos de receitas, tá? O que é receita amarela, o que é receita azul, o que é receita branca. Mas tem que entender o seguinte,
Esses medicamentos de tarja preta, eles não ficam, exemplo, o Lonazepam, ele não fica lá no balcão, mesmo seja você estando atrás do balcão. O cliente não entra atrás do balcão, quem fica atrás do balcão é o atendente e o farmacêutico, tá bom? Nem o representante comercial normalmente não fica atrás do balcão. Agora, e esse balcão aqui? O que a imagem desse balcão está fazendo aí, professora? Quer dizer que medicamentos controlados, ele deve ficar num armário fechado com chave. Ele não pode ficar na farmácia onde o cliente esteja vendo. Ele deve ficar numa sala separada, aonde a chave não fica com vocês também. Cada farmácia tem uma particularidade em relação a essa organização. O que você deve saber é que medicamento controlado, o farmacêutico ele tem que saber, porque ele que tem que enviar, ele tem até 72 horas para mandar essa receita para a vigilância sanitária. Porque se passar um fiscal, pode autuar a farmácia. Então, essa informação é importante você estar anotando aí. Então, medicamento controlado deve ficar o quê? Não deve ficar exposto dentro da farmácia. Deve ficar dentro do balcão, fechado, e a chave normalmente fica com o farmacêutico. Então, esses medicamentos são separados. O cliente não consegue. Imagina, o cliente lá desse medicamento, assim como os MIPs, não, esse medicamento não é MIP, medicamento controlado tem que ter receita especial, ok? Então, na farmácia hospitalar, como é que funciona? Na farmácia hospitalar também tem todo um controle, viu? A vigilância sanitária também controla ali como que é a dispensação de medicamentos. O médico faz ali o preenchimento da receita controlada, receita especial, para a liberação desse medicamento, ok? Agora, para encerrar essa parte aqui, ó, observem essa imagem. Essa imagem é como não deve ser a organização de uma farmácia. Olha aqui. Você acha que ele consegue localizar alguma coisa aí no meio dessa bagunça? Nas unidades básicas de saúde, você já observou como que é a organização? Se você pega uma medicação para você ou para alguém da sua família, você já observou como é que eles organizam lá? É uma coisa a mais para você começar a observar os detalhes. Porque quando você estiver atuando, quem é responsável para organizar ali os medicamentos é função do atendente de farmácia, tá? Então, só lembrando, forma farmacêutica, ordem alfabética, forma farmacêutica, de acordo com o laboratório, tem farmácia que é laboratório. Quando você for contratado, você pode perguntar, e ali o profissional vai te orientar como deve ser essa organização, ok? Então, nós aprendemos que a organização deve ser como? Assim, né? Tudo bonitinho, iluminado, higienizado. Você gostaria ali de simplesmente ir numa farmácia onde não se tem organização? Ou assim? Você acha que a pessoa consegue achar alguma coisa? Só para confirmar com você, aliás, só para dar como informação para vocês, opa, em alguns locais não se deve fazer o quê? Não se deve, não se faz, corrigindo. A venda não se tem organização como é aqui. Aqui nós temos boas práticas da organização do ambiente de trabalho. Isso aí vocês vão estar aprendendo em outra oportunidade, ok? Então, não é assim que se organiza uma farmácia, até mesmo para você não saber aonde está, como está, que jeito que é. Então, nessa aula, nós fizemos o quê? Nós aprendemos sobre a organização da farmácia. A diferença ali, o que é a farmácia, o que é a drogaria, o que é o drugstore. Aprendemos que medicamentos que são vendidos atrás do balcão, ou seja, você está ali atrás do balcão, o cliente está na frente do balcão, são medicamentos que precisam de receita médica, são medicamentos que precisam do quê? Em alguns casos, medicamentos controlados de receitas especiais. Aquilo que é vendido em toda a farmácia são os MIPs, que são os medicamentos que são isentos de prescrição, mas não é porque ele é isento de prescrição que não quer dizer que ele não precisa de orientação. Precisa de orientação, sim. Professora, o que a gente vai aprender na próxima aula?
nós vamos falar um pouco sobre marketing. Como atendente de farmácia, como é que funciona o marketing? Como é que o atendente de farmácia faz ações de marketing lá dentro sem ter tido um treinamento específico? Eu vou orientar vocês e nós vamos estudar, principalmente, entender o que é 4P do marketing. Se você entender o que é o 4P do marketing, você pode utilizar na farmácia, você pode utilizar em qualquer comércio onde você está, para você desenvolver bem o seu trabalho, ok? Vou encerrar essa aula falando para vocês que a felicidade não é uma estação, mas sim uma forma de viajar. Então, às vezes, a gente fica preocupado muito com o final do curso. Ah, professora, quando vai chegar o final do curso? Ah, professora, está demorando. Ah, professora, e que tal nós aprendermos a aproveitar, não esperar só o fim, mas aproveitar a trajetória? Ou seja, às vezes estar feliz profissionalmente não é só a hora que você se formar, é agora que você está aprendendo a cada aula um pouco mais. Vou desativar o microfone de vocês. Vanessa, Alessandra, Clédia, Gabriel, Cirlei, Lívia. Gostaria de saber de vocês o seguinte. Até agora, dúvidas sobre a organização na farmácia, Vanessa? Não, professora, tudo certo. Ficou bacana. Hoje algumas coisas se clarearam um pouco mais. Como que o atendente consegue ter aquela agilidade para localizar? No caso da ordem... Então, eu já tinha notado isso mesmo. Às vezes você chega na frente, você dá o receituário e já vai certinho no lugar para pegar. Ele já vai certinho, né? Por esse motivo, então, viu? Clédia, dúvidas? Não. Então, agora ficou claro, então, farma farmacêutica, laboratório, às vezes farma farmacêutica e laboratório, que as vendas do balcão, as vendas de medicamento controlado não fica na frente da farmácia. Os OTCs ali, então, são produtos que são vendidos ali próximo ao caixa. Alessandra, dúvidas? Espera aí, deixa eu ativar seu microfone, Alessandra, só um instantinho, meu amor. Deixa eu ver se desativou. Só mais um instante. Pronto, pode falar, Alessandra.